paz do Senhor, meus queridos. Hoje nós vamos estudar aí um outro capítulo de Neemias, que é o capítulo 9, e que em nome de Jesus, o Senhor, Ele abra o nosso entendimento, o Senhor continue ministrando aos nossos corações e nos dando sabedoria, que nós possamos compreendermos aquilo que Ele deseja nos falar através desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo, ele é comprovadamente um dos mais significantes em toda a escritura hebraica. Ele apresenta uma narração convincente da história básica do Antigo Testamento, com foco glorioso na obra do Altíssimo na vida de seu povo. A passagem não se encerra com história, mas com resposta. Toda compreensão verdadeira da pessoa e da obra de Deus leva a ações de justiça e atitudes de adoração. A maior parte do capítulo é frequentemente considerada como uma oração ao Senhor. Se for uma oração, deve ser a mais longa registrada na Bíblia, mas em sua forma e em seu conteúdo, assemelha-se mais a um cântico, mostrando afinidades principalmente com os Salmos 105 e 106. O texto não registra quem escreveu tais palavras, mas podemos citar a tradição de que Esdras as escreveu e chamar esse trecho de o grande salmo de Esdras. Versículo 1. A adoração pública do povo tinha começado no primeiro dia do 7º mês, e mais de 3 semanas depois o povo ainda estava envolvido nela. Jejum, pano de saco e terra eram sinais tradicionais de luto. Aqui eles eram a preparação para a confissão do pecado do povo. Esdras 9:1 diz assim: no dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. A geração de Israel significa a semente de Israel. A separação de todos os estranhos era uma separação sagrada dos estrangeiros que adoravam outros deuses e cujas práticas devem ter trazido danos à adoração do Senhor pelo seu povo. Versículo 2 diz assim: então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido, dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. A confissão dos pecados do próprio povo foi para perdão pessoal e coletivo. Já a confissão dos pecados dos seus pais foram para lembrar que os judeus não podiam continuar praticando as atitudes perversas do passado. Como em Neemias 8:5, o povo em reverência pôs-se em pé ao ouvir a leitura das Escrituras. Lá no versículo 3 e 4, que diz assim: durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles, e nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então, aproximadamente foram gastas 3 horas na leitura pública e 3 horas na adoração coletiva. O povo fez confissão. Esse verbo, quando usado em relação a Deus, como nesse versículo, implica louvor ao Altíssimo. Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, que está lá no versículo 5. Essas palavras foram ditas em alta voz pelos levitas. De eternidade em eternidade, o Senhor dos exércitos será louvado eternamente. O nome da sua glória, a importância do nome de Deus, dificilmente pode ser superestimada. Esse cântico é fundamentado na teologia da lei, como era de se esperar depois de 3 semanas de leitura das Escrituras. Assim, a exaltação que o poema faz ao nome do Senhor é baseada na revelação do seu nome pelo próprio Deus, como registrado em Êxodo 3:14. O profeta Isaías também louvou o glorioso nome do Senhor. Lá no versículo 6, fala sobre um dos ensinamentos fundamentais das Escrituras, que é que Deus não é
um entre nós. Só Ele é o Deus vivo. O céu, a terra, os mares. O Todo-Poderoso sozinho criou todas essas coisas e preserva-as. Toda a adoração é devida apenas a Ele. A primeira parte deste cântico estabelece o clima para o poema inteiro. O Senhor é incomparável. Está lá no versículo 6, que diz assim. Versículo 6. Aí o povo de Israel fez esta oração. Ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizestes os céus, as estrelas, Tu fizestes a terra, o mar e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Versículo 7 ao 31, nós vemos uma exposição da fidelidade do Altíssimo para com o seu povo. Apesar de sua história cheia de altos e baixos, esse longo trecho é o coração do Salmo, no qual o poeta contrasta dramaticamente a lealdade do Senhor com o triste registro da desobediência de Israel aos seus mandamentos, a indiferença pelas suas maravilhas e o desdém pelos seus atos de correção. Ainda assim, Deus permanece fiel. Versículos 7 e 8 diz sobre a ordem das palavras do texto em hebraico. É impressionante. Diz: Tu és Ele, Jeová, o Deus. O uso do artigo definido para a palavra Deus destaca-o como o verdadeiro Deus. A história da escolha de Abraão começa em Gênesis 12, do 1 ao 3, e o objetivo aqui é enfatizar a graça divina. Abraão não buscou o Senhor, ao contrário, Deus o buscou. Achaste o seu coração fiel. Todos os personagens bíblicos pecaram, exceto Jesus. Ainda assim, existiram alguns cuja fé no Altíssimo era constante, dentre eles Abraão e Sara. A história subsequente do povo de Israel não foi marcada pela fé firme vista em Abraão, para a tristeza do Senhor. A terra prometida, a terra dos cananeus, era habitada por diversos grupos de pessoas que perderam o direito à terra por causa da iniquidade que tinham em seu coração. Esta é a essência do cântico, onde diz: confirmaste as tuas palavras. Está lá no versículo 7 e 8. Ela fala sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo, que não pode ser questionada. Uma das grandes razões para celebrar o caráter de Deus é sua conformidade ao seu próprio padrão de perfeição. O versículo 9 ainda diz que fala sobre o livro de Êxodo, que narra a situação dos israelitas no Egito e o pedido de libertação que fizeram ao Senhor, além de falar sobre a misericórdia de Deus em sua resposta às necessidades do povo. Este versículo sugere que antes de Israel expressasse o sofrimento, o Altíssimo já conhecia os seus problemas. Os sinais e prodígios foram as 10 pragas narradas em Êxodo 7 ao 12. E esses grandes atos divinos foram principalmente dirigidos contra Faraó. Em Êxodo 18:11, Jetro, o sogro de Moisés, usou este mesmo termo, soberbamente, para descrever as ações arrogantes do povo do Egito. Foram essas atitudes cheias de orgulho por parte dos egípcios que levaram o juízo de Deus sobre eles. A expressão "e o mar fendeste" refere-se às ações divinas de libertação no Mar Vermelho, que está lá no versículo 11 e 12. Observe a semelhança das tropas de Faraó afundando como uma pedra. E ainda, no 11 e 12, fala sobre a coluna de nuvem e coluna de fogo, que faz referência à presença contínua do Altíssimo na vida de seu povo, que era indicado por esses símbolos. No 13 e 14, os versículos 13 e 14, fala sobre o significado do sábado na lei de Deus para Israel, que é celebrado aqui. E ainda nesses versículos 13 e 14, diz: pelo ministério de Moisés, onde a lei veio do Senhor, mas foi dada por intermédio de Moisés. O versículo 15 fala sobre as dádivas de pão ou maná e água, que demonstravam o cuidado de Deus por Israel na jornada que o povo fez rumo à terra prometida.
Versículo 16 e 17, essas palavras demonstram, um surpreendente contraste com a descrição das ações de Deus dos versículos 9 e 15. E diz, porém eles, o pecado dos israelitas foi agirem soberbamente, ou seja, comportando-se em relação a Deus da mesma maneira como o Egito se comportou em relação a eles. E a principal referência aqui é a revolta de Israel contra o Senhor em Cádiz. Números 13:14. Essa rebelião foi tão longe que os israelitas levantaram um chefe para levá-los de volta ao Egito. Essa expressão, porém tu, que ainda, está lá nesses versículos 16 e 17, ela contrasta com porém eles, escrita no início do versículo 16. Perdoador significa repleto de perdão, tardio em irar-se. Essa expressão traduz uma expressão idiomática hebraica longo de nariz, que tem o mesmo significado de demorar a perder a paciência. Beneficência, que quer dizer amor leal, e é muito usada no livro de Salmos. Em virtude da lealdade e constância divinas, o Altíssimo não desamparou o seu povo. Dos versículos 18 ao 21, o poeta descreve a fidelidade de Deus para com os israelitas, apesar do comportamento desprezível deles. Bezerro de fundição é uma referência ao ato de rebelião descrito em Êxodo 32. Multidão das tuas misericórdias descreve sentimentos profundos como os de uma mãe para com o seu filho. Não deixaste no deserto. O Senhor teria tido razão em abandonar o seu povo por causa da sua rebelião, cheia de iniquidade sem propósito. Porém, ainda assim, Deus foi forçado por seu caráter a não fazê-lo. O Todo-Poderoso não só concebeu bênçãos a Israel, ele se fez conhecer no meio dele. A experiência no deserto é vista de duas maneiras na Bíblia. A primeira, como um período de punição prolongada por causa da rebelião, e a segunda, como um período de misericórdia contínua, graças ao caráter imutável de Deus. As provisões do Altíssimo eram experiências diárias de milagres divinos. No versículo 22 ao 25, o escritor descreve as misericórdias do Senhor sobre Israel na conquista da terra prometida e na provisão contínua de Deus ao seu povo. A Bíblia celebra a posse de terra do lado oriental do Rio Jordão, assim como a conquista de Canaã. O crescimento milagroso do povo é descrito nessa hipérbole familiar, que diz como as estrelas dos céus, que está lá no versículo 22 ao 25. A posse da terra, como descrita no livro de Josué, é indicada aqui como entraram nela, esse termo. Com poucas exceções, Israel conquistou os habitantes de Canaã de tal maneira que pôde mudar-se para cidades e casas intactas dos cananeus. Os israelitas também puderam beneficiar-se das colheitas e dos poços, pelos quais não tiveram de trabalhar. Tudo isso é testemunha da grande bondade de Deus. Os versículos 26 ao 29 fala sobre a rebelião do povo, que foi expressa durante a época dos juízes e a dos reis. A metáfora lançaram a tua lei para trás das suas costas refere-se à rebelião. Jesus também dirigiu essa acusação contra o povo rebelde, em Mateus 23:31. Pelo que os entregastes na mão dos seus angustiadores, faz referência às experiências dos israelitas durante o período descrito pelo livro dos Juízes. Salvação em qualquer tempo é apenas pela graça mediante a fé. Em Efésios 2, 8 ao 9. Cumprir a lei nunca foi um meio de obter a salvação, mas é um guia para levar uma vida que agrade ao Senhor. Versículos 30 ao 31 fala que Deus permaneceu fiel ao seu povo desobediente. Por muitos anos, refere-se à história de Israel desde Saul até o último dos reis. Teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, fala do trabalho do Senhor, ao inspirar as palavras dos profetas de Israel, em Jeremias 1:9, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra, refere-se ao cativeiro de Israel.
pela terceira vez nesse cântico, que está lá no versículo 17 e 19, essa realidade é confirmada. Ainda nos versículos 32 a 35, diz sobre a contínua misericórdia do Senhor ao longo dos séculos. O poeta agora volta-se para a situação atual e pede que a fidelidade do Altíssimo continue a ser experimentada por seu povo. Essa é uma maravilhosa demonstração do modelo de oração bíblica. Com base nas ações passadas de Deus, o cristão afligido pede pela fé sua contínua misericórdia. No versículo 32 faz referência à época do grande avivamento sob a liderança de Esdras. A lealdade do concerto divino é inquebrável. À vista da inexprimível maravilha de Deus, o sofrimento do seu povo poderia parecer pequeno demais para ser notado. Os efeitos dos problemas de Israel afetavam todos. As incursões dos assírios, começando com Tiglat-Pileser III, iniciaram um período de opressão aos judeus. Lá no versículo 33 ao 35, o autor confirma a justiça divina. E essa é a realidade básica, não apenas neste capítulo, mas na história de Deus e seu povo. Ainda nos versículos 36 e 37, fala sobre a designação dos servos, que é usada aqui como uma ironia. Israel havia sido chamado para ser servo de Deus, mas aqui os judeus foram servos dos governantes estrangeiros. O produto da terra não lhes pertencia, era destinado aos reis. Os israelitas eram tributados pela peça no produto da terra, que Deus lhes havia concedido. No versículo 38, o cântico finda em ação, e não apenas em sentimento. A sua intenção foi a mudança comportamental do povo do Senhor, um sinal para que os israelitas refletissem na fidelidade de Deus. O novo concerto comunitário desejava demonstrar a lealdade de Abraão e Sara. Amém, amados? Nós louvamos ao Senhor por essa palavra e em nome de Jesus, que possamos aprender com ela, que possamos a cada dia firmarmos o nosso coração no Senhor. Em nome de Jesus, ainda que venhamos passar por lutas e dificuldades, que nossa fé esteja firmada no Senhor, que nós possamos servir somente a Ele, que possamos olhar para o Senhor e buscarmos a nossa salvação nele. Nós vemos, nesse capítulo também sobre a reverência do povo ao ler e o quanto eles não se cansavam, em estarem ali de pé para ouvir a palavra do Senhor, estarem orando. Então, em nome de Jesus, que possamos ter essa mesma reverência em relação à palavra, esse respeito pela palavra de Deus e esse desejo de estarmos buscando ao Senhor em oração e sabermos e compreendermos a importância da palavra do Senhor nas nossas vidas. É o que nós clamamos e que em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Amém.